Boa noite, a paz do Senhor. Tá difícil, né? Ainda que continuemos ainda no isolamento, né? Cabe a nós seguirmos aí com as orientações aí das leis que nos regem, não é verdade? Né? E continuamos com nossa fé, né? Com nossa fé no Senhor. Amém? Pois sabemos que isso logo passará. Não é verdade? Uma pessoa de fé organiza a sua vida em torno de uma perspectiva comum de fé, né? De confiança, né? Não de medo. Apesar do caos que estamos passando no presente momento, Deus reina. Amém? Sabemos que o Senhor impera. O Senhor é provedor de todas as coisas, né? Alimentar a fé ajuda-nos a fazer morrer de fome, né, os nossos medos. Não é verdade? Tenhamos fé, cremos, né? E óbvio, vamos nos acautelar, certo? No que é recomendado. Sejamos prudentes. Mas como eu disse logo, tudo isso passará. O Senhor sabe de todas essas coisas. Amém? Querido Deus, mais uma vez agradeço esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos proteger, nos abençoar, a mim, a minha família, a todos nós, Pai, nosso povo, da nossa igreja, enfim, a toda a nossa nação. Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Que venha, Senhor, ser sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Tenha um ótimo culto e estejam todos atentos, pois a palavra ministrada irá falar diretamente com vossos corações. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Declara, igreja! Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Declare! Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. pode nos separar
Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum perdão, nos libertou. Pede ao Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos em uma sequência de exposições de alguns salmos do livro de Salmos, e hoje nós vamos expor o Salmo 8. Esse salmo que ele é dado com uma glória divina, e a dignidade do Filho do Homem. Nós vamos então tentar entender esses salmos, colocar ele, pedir, melhor dizendo, ao Espírito Santo que nos ajude, nos ilumine, para que nós possamos compreender esses salmos. Para que nós possamos entender também a guisa de introdução, eu quero citar até o que a própria Bíblia de Genebra diz, e eu acho muito interessante e vai fazer parte de todo o contexto desses salmos. Ele diz que esse salmo exibe um tom reflexivo e reverente para com Deus e o seu universo, e concentra-se no tratamento privilegiado dado por Deus à humanidade, ao conferir às pessoas domínio sobre o restante da criação. Aqui nós vemos então, nesse Salmo 8, a glória divina e a dignidade que Deus dá ao homem. E é interessante, e aqui eu já quero ler com vocês os outros versículos, para que nós possamos então entender cada versículo, e vai ser interessante notar que a ideia, o que nós podemos trazer de experiência desses salmos para nós é a reflexão sobre o Deus da criação. É trazer a nós uma reflexão sobre o tratamento que Deus dá, um tratamento privilegiado que Deus dá, nos conferindo a nós, seres humanos, domínio sobre sobre as coisas criadas de Deus. Mesmo que nós quebramos esse mandato cultural que Deus nos dá desde lá de Gênesis, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele nos reconciliando com esse Deus Criador, nós conseguimos então aí expressar a glória de Deus através do que nós fazemos. Então, nós devemos aqui levar como experiência desse salmo a reflexão sobre a criação de Deus e a reflexão de sermos pessoas privilegiadas por Deus e termos domínio sobre a criação dele. E eu quero ler então com você os salmos que diz: ao Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
Meus irmãos, aqui o salmista já inicia falando algo bem interessante. Quando ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. No versículo 1, nós podemos ver aqui que Davi, ele chama nesse primeiro Senhor que aparece no versículo, Davi chamando Deus Yahvé, o Deus que é invocado, aquele Deus que apareceu em aliança, aquele Deus que fez uma aliança lá no Êxodo, lá com Moisés. Então Davi fala: olha, esse Deus que nos fez essa aliança, Yahvé, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É interessante que, além de Davi chamar o Deus da aliança, ele fala que esse Deus da aliança é um Deus criador de todas as coisas, que faz aliança com os homens, mantém essa aliança por amor ao seu nome, mas também é o Senhor nosso. Davi, ele pode falar que do Senhor é o Senhor nosso, porque Deus fez uma aliança com Israel, e Davi Davi é um israelita, está no povo de Deus. E é interessante que hoje você e eu podemos dizer a mesma coisa que Davi disse, invocar o Deus da aliança e dizer que ele é o nosso Deus, porque através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós somos Israel de Deus. Pois um dia, perceba bem que o próprio Deus encarnado, ele, junto com os seus discípulos, ele diz a frase: porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, toda vez quando nós tomamos a ceia, nós relembramos esse ato de Jesus Cristo, nós anunciamos a nova aliança, que nós estamos dentro dessa nova aliança. Você e eu, nós declaramos que nós somos Israel de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos dizer a mesma coisa que Davi disse: Senhor nosso, invocar o Deus da aliança e dizer que esse Deus é nosso, dizer que esse Deus é um Deus pessoal. Algo aqui que nós deveríamos fazer, que Davi faz com bastante constância, nós deveríamos também fazer, é que parece nesse salmo que Davi está olhando para o céu, ele está vendo uma noite limpa, cheia de estrelas, então ele começa a refletir sobre a grandiosidade do Deus de Israel. No entanto que no versículo ele fala: pois expuseste nos céus a tua majestade. Algo que nós deveríamos fazer sempre. Refletir sobre as coisas de Deus, talvez num cair da tarde, no levantar do sol, ou numa noite escura, ou talvez num céu claro do dia, nós olharmos para a obra das mãos de Deus e declararmos que quão grandioso é Deus sobre todo o cosmos, sobre toda a formação das coisas. Refletir sobre o cosmos e sobre a criação de Deus é uma forma de oração também. E ele continua dizendo no versículo 2: da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O próprio Cristo cita essa passagem quando crianças gritam para ele: Hosana ao filho de Davi. E Cristo fala para os sacerdotes, para os escribas que orgulhosamente querem repreender aquelas crianças. Cristo fala: ouve o que eles estão dizendo? Aí Jesus responde, sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Observe que aqui alguns contrastes que o próprio Cristo faz em relação a esse salmo. Aqui há um contraste bem grande, bem nítido, que é o contraste do orgulho. Naquela passagem, quando Cristo cita isso, cita os salmos, o orgulho desses sacerdotes, desses escribas, sacerdotes como líderes religiosos, pessoas que sabiam muito da lei, como os escribas, eram pessoas instruídas na lei de Moisés, e essas pessoas eram orgulhosas. Mas Cristo dá um testemunho de pessoas simples, de crianças, um testemunho simples e verdadeiro das crianças, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Observe o contraste que tem aqui. Observe outro contraste que a gente pode ver que no versículo, ainda no versículo 2, o contraste de pessoas fortes e pessoas fracas. Quem são os fortes no versículo 2 desse salmo?
são os pequeninos, porque da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitastes força. E quem são realmente os fracos em todas essas histórias? Os adversários de Deus. Porque para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que nós podemos entender então desses salmos? Que você e eu nos tornamos fortes quando nós louvamos a Deus. Quando o nosso louvor é tão puro quanto de uma criança, tão verdadeiro quanto de uma criança. Por causa dos louvores a Deus, por causa dos louvores que nós entoamos a Deus, das reflexões que nós fazemos, olhando para o céu, vendo a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Quando nós louvamos a Deus em tudo que nós fazemos, nós, fracos, se tornamos fortes. E nós, fracos, entoando a Deus, Deus silencia os poderosos. Aqui então nós vemos algo muito interessante de Davi, que Davi está dizendo o seguinte aqui: nós devemos reverência ao Deus Criador. E observe que essa reverência ao Deus Criador, Davi agora começa a falar que Deus é um condescendente. A condescendência de Deus, o que é isso? Condescendência, né? É um assentimento ao sentimento e vontades de outras pessoas. Deus, ele tem sentimento por vontades de outras pessoas, no caso aqui das criaturas criadas, que somos nós, os homens. Observe isso quando ele fala no versículo 3, que ele fala: quando eu contemplo os céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então, de acordo, é interessante aqui até citar algo fora aqui do contexto bíblico, mas que faz toda a lógica, né, dentro disso, dentro dos Salmos, principalmente na parte do versículo 3 e 4. É interessante que, de acordo com uma teoria, a teoria da relatividade, uma teoria muito conhecida e desenvolvida por Albert Einstein, né? Entre outras coisas, essa teoria diz também que conforme a velocidade que as galáxias do universo elas estão se distanciando uma da outra, logicamente isso é presumido que o universo também está se expandindo. Então o universo não é um espaço fechado. Na verdade, as galáxias estão se expandindo e o universo, por consequência, também se expandindo. E observe que, se você for pensar na questão do universo, ele é ilimitado. Nossa mente humana, nossa mente limitada, talvez não teria aqui como mensurar o tamanho desse universo. Mas esse universo que é ilimitado, ele está descrito nesse verso aqui do versículo 3, que é obra do dedo de Deus. Então, na verdade, não é de se admirar que um ser tão minúsculo como nós, um ser tão impotente, um ser tão pequeno como nós, não é de se admirar, a gente fica extasiado com essa grandiosidade de Deus e ficar espantado ao dizer o que o salmista disse: que é o homem para que tu lembres, que é o filho do homem para que tu visites. Meus irmãos, é interessante que a gente tem que prestar atenção em pequenos detalhes da Bíblia. Observe você que no versículo 3 e 4, melhor dizendo, quando ele fala que é o homem para que te lembres e o filho do homem para que te visites, esses verbos eles estão numa forma presente. Isso significa que Deus, com toda a sua majestade, que todo o cosmos ele é obra dos dedos de Deus, que Deus grandioso, que o Deus criador de todas as coisas, ele lembra de nós. Não somente lembra, não somente cria na sua cabeça uma vontade, mas ele executa essa vontade, porque ele fala que ele lembra e ele nos visita. E o verbo está nos demonstrando que isso que Deus faz é ato contínuo. O que é o homem que dele te lembres, que é o filho do homem que o visites? Deus ainda continua visitando, Deus lembrando de nós.
e é por isso que nós nos espantamos. O Deus Criador de todas as coisas lembra de nós. O versículo dos 5 ao 8 diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Eu quero fazer uma observação aqui. Para evitarem alguns entendimentos errados sobre esse versículo 5, pessoalmente, eu prefiro a versão NVI, a nova versão internacional, e até mesmo a versão Almeida Revista Corrigida, porque ela troca a palavra Elohim, né, que nós temos aqui como Deus, por palavras que são também verdadeiras, e dentro do contexto aqui do Salmo, acho que faz mais sentido, por palavras como seres celestiais e anjos. Por exemplo, na NVI está escrito no Salmo 8, versículo 5: Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Na Revista e Corrigida diz: Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, versículo 5. Então, me parece que essas traduções, a Revista Corrigida e a NVI, nova versão internacional, ela refletem melhor todo o contexto desse Salmo 8. Mas independente da versão que nós temos, o sentido aqui não vai ser alterado. Porque observe você que dentro de toda essa estrutura do Salmo 8, nós temos uma demonstração aqui no versículo 5 do homem antes da queda, do homem sem pecado. Aquela queda que é relatada em Gênesis 3, Deus, anteriormente, em Gênesis 1, versículo 28, Deus dá ao homem um mandato que nós chamamos de mandato cultural. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que você sabe, que você desenvolve, o seu intelecto aplicado em algo. Então, quando Deus dá esse mandato cultural de aplicarmos a nossa inteligência, de aplicarmos as nossas rotinas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos aplicarmos em algo, isso é um mandato cultural que Deus nos dá. Observe Gênesis 1, versículo 28, que diz o seguinte: e Deus os abençoou, aqui está falando sobre o primeiro casal, e Deus os abençoou, e ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Observe que Davi está fazendo até um contraste com isso. Os animais, as aves são contrastadas nesse versículo. E é interessante que através de Adão, o pecado então entra na humanidade e este mandato cultural de Gênesis 1, versículo 28, ele é quebrado. Observe que em Gênesis 1, versículo 28, a ideia aqui é que nós, os filhos de Deus, nós devemos influenciar a cultura ao nosso entorno e não ao contrário. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos criar filhos, ter domínio sobre a natureza, ter domínio sobre as coisas criadas de Deus, visando simplesmente e unicamente a glória de Deus. Nós quebramos isso com o nosso pecado. É tão verdade isso que nós vemos, e infelizmente nós vemos, não é a cultura cristã ou a cultura de um filho de Deus que influencia a sociedade. Infelizmente, ao contrário está acontecendo. A sociedade, esse sistema contra Deus, muitas vezes ela influencia a igreja. E nós vemos de tudo nessa influência, nesse mandato cultural que nós quebramos. Mas Deus, ele mostrando um amor paternal, ele nos dá o seu Filho. E Jesus Cristo é o único que cumpriu em toda a extensão todos os mandatos de Deus. Por isso que muitas vezes Paulo chama ele de segundo Adão. Então, quando nós entendemos que Cristo, nele mesmo, ele cumpre todos os mandatos, e nele ele une o homem a Deus, trazendo o homem ao verdadeiro princípio, que é ser aquele homem antes do pecado, tendo harmonia com Deus, conversando com Deus ao cair da tarde. Então, o escritor do livro de Hebreus,
ele no capítulo 2, do versículo 5 ao 10, ele diz isso muito claramente, e você e eu podemos agora entender melhor essa passagem quando o autor do livro de Hebreus diz o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo a muitos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Nós podemos dizer que esse versículo, do 5 até ao versículo 8, nós podemos dizer que esses versículos são versículos messiânicos, né? É um salmo que está falando sobre o Messias que viria, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ter em Deus, voltar a ter em Deus e refazer ou dar continuidade a esses mandatos no qual Deus nos deu. Refletido nos versículos que nós lemos, refletido em Gênesis e comprovado em Jesus Cristo. Aqui no versículo 9 nós temos então a suma, a ideia principal do que Davi quer propor, que é a ideia principal do texto. O Salmo 8, inicia com essa frase: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o Salmo 8 finaliza também com essa mesma frase: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa frase é verdadeira. Essa frase é o que o Davi, como um bom poeta, está querendo enfatizar nesse salmo. Deus, ao criar o homem, ele deu uma demonstração imensa de graça infinita. Deus, ao criar o homem, ele deu uma demonstração imensa de amor paternal. Deus, ao dar o seu filho, o seu único filho, na cruz, para que morresse por nós, ainda nós estando mortos dos nossos delitos e pecados, isso nos deveria causar espanto. Isso nos deveria causar êxtase, alegria, com tamanha demonstração de amor. O que nós deveríamos ver quando nós olhamos para o céu, a grandeza de Deus, o quanto nós, homens e mulheres de Deus, temos responsabilidade com a sociedade, responsabilidade com o próprio Deus, com a própria natureza. E Deus, sendo o Criador de todas as coisas, ainda lembra de nós. O que deveria causar em nós? Espanto e êxtase. E nós, assim como Davi disse, nós devemos dizer isso com propriedade e com alegria: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse é o que o Salmo 8 vem nos dizer. Deus é magnífico, Deus é poderoso, e Ele cria o homem, dando ao homem responsabilidade. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana.